Muitas coisas na química existem exceções, e a tabela periódica não é diferente. Existem algumas exceções muito importantes na tabela que mais caem em Enem, vestibulares, concursos, provas, ensino médio e tudo mais. E essas exceções estão nessa aula aqui. Vamos começar aqui pelo metal, pelos metais. Os metais, galera, todos os metais são sólidos em temperatura ambiente. O que é temperatura ambiente? Dependendo da referência que você buscar, a temperatura ambiente ela varia de 20 graus Celsius até 30 graus Celsius. Sendo o meio termo aqui, ó, o 25 graus Celsius, mais comum de aparecer como temperatura ambiente, tá? Mas pode ter essa diferencinha aí. Beleza, professor. Os metais são encontrados na temperatura ambiente no estado sólido, tá? Qual que é a exceção? O mercúrio, símbolo Hg. O mercúrio é o único metal que é encontrado no estado líquido, beleza? Então, não esqueça disso. Metais, todos no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é líquido. Dentro desse mesmo esquema, nós temos os ametais. Os ametais, galera, são em grande parte sólidos e gasosos. Tá? Sendo sólido, por exemplo, o carbono, o silício são sólidos em temperatura ambiente. O cloro, o flúor, o nitrogênio, o oxigênio são gasosos em temperatura ambiente. A única exceção é o bromo. O bromo ele é encontrado também no estado líquido. A maior parte da tabela periódica é composto por metal, então a maior parte da tabela periódica está no estado sólido. Aí nós temos alguns elementos no estado gasoso: o hidrogênio, o cloro, o flúor, o nitrogênio, o oxigênio, que eu falei, e os gases nobres. Então, grande parte da tabela periódica é sólido e gasoso. Os únicos dois elementos que são líquido é o mercúrio e o bromo da tabela periódica. Beleza. Exceções agora dentro dos gases nobres. Todos os gases nobres se estabilizam com P6, tá bom? A última camada deles lá tem P6, subnível P6, com exceção do hélio. Lembra do hélio? O hélio, ele tem como estabilidade, como última camada ali, o S2. Então ele é o único gás hélio que não termina em P, termina em S. Chique? Tranquilo, né? O único ametal que conduz corrente elétrica é o carbono grafite. Pessoal, isso é uma característica de metal, tá bom? Os metais são bons condutores de eletricidade. O único ametal que conduz corrente elétrica é o carbono e ainda na forma de grafite, tá certo? O carbono diamante não conduz eletricidade, beleza? Mas o carbono grafite, ele conduz eletricidade, tá bom? O carbono fuligem também não conduz eletricidade, mas o carbono grafite conduz, beleza? Então o único ametal que conduz corrente elétrica, carbono grafite. Os metais, galera, os metais têm cor acinzentada, certo? Por exemplo, quando a gente pega o ferro, a prata, a platina, sabe aquela cor cromada, o cromo? Aquela cor prateada que a gente fala? Os metais têm essa característica, um brilho ali do branco até o cinza, certo? Essa paletinha de cor aí. Porém, existem alguns metais com cores diferentes. Por exemplo, os três mais comuns, o ouro, que é aquele amarelo, o ouro, todo mundo conhece. O cobre é aquele laranja, certo? Aquele fio de cobre, por exemplo. E o bismuto, eu fiz questão de colocar uma foto. Olha só que lindo que é o bismuto, o metal bismuto. Ele não tem só a cor prateada, ele tem uma variedade de cores dentro dele, dependendo da posição que você olha, da luz que você olha. Tá certo? Então, os metais são, na sua maioria, prateados ali, acinzentados, e essas são as exceções mais famosas aí. O ouro amarelo, o cobre laranja, e o bismuto tem esse coloridão bonito aqui. Fechou? Gases nobres. Os gases nobres, você sabe que eles não reagem, certo? Eles já são estáveis. Por isso que tem o nome de nobre. Ele não quer se juntar com ninguém, ele é da nobreza. Entendeu? Então, ele não tem característica de reação, de reagir. Com uma exceção bem pequenininha do xenônio. O xenônio, a indústria, ela consegue fabricar alguns compostos, produzir alguns compostos de xenônio, tá bom? Não são muito estáveis, tá bom? Mas dá para fazer, consegue-se fazer. Então, o gás nobre de maior reatividade, de maior relevância quando se fala de reatividade, é o xenônio. Maravilha? E para a gente finalizar, não podia deixar de falar, é claro, do nosso hidrogênio. O hidrogênio é uma seção para tudo na tabela periódica, tá, galera? Ele está no grupo lá dos metais alcalinos, mas não é um metal, certo? Encontrado no estado gasoso. Ele pode comportar como cátion,
ou como ânion. Ele pode perder elétron e receber elétron, certo? O hidrogênio, galera, ele é uma exceção para tudo da tabela periódica. No entanto, que ele não está em nenhum grupo. Ele é o grupo dele mesmo. Ele é o grupo do hidrogênio específico dele mesmo. Tá certo? Então, guarda isso daí. Essas exceções são as mais importantes da tabela, que já caem bastante em prova, já caiu bastante, e pode ser que volte a aparecer, que continue aparecendo. Tá bom? É isso a aula de hoje, galera.